Muito bem, meu amigo, questão comentada de hoje de uma banca não muito relevante, FAEPSul, mas é um concurso de 2019 que trouxe um assunto importantíssimo que é a pontuação. Nessa questão de 2019, a banca pediu o seguinte: confira o emprego da vírgula nos períodos seguintes e assinale a alternativa que apresenta erro. Vem aqui. Já te ensinaram erradamente que pontuação tem a ver com respirar. Não tem. O motivo da pontuação é outro. Mas é claro que se eu pego uma frase bem pontuada e dou a pausa onde houver um sinal de pontuação, você tem a tendência mais de acertar do que errar. Então eu quero que você expanda a sua tela, pause a sua imagem e você, no seu ritmo, leia cada uma e descubra onde é que existe erro de pontuação. Vai lá. Primeira coisa a comentar, essa banca fez uma coisa que você não tem visto muito, que é a letra E. Não se está colocando mais nenhuma das alternativas anteriores. Ou as bancas mudaram para 4 alternativas, ou se querem colocar uma quinta, a coisa mais fácil era acrescentar mais uma. E a gente não tem muita segurança quando encontra nenhuma das afirmativas anteriores. Tem tanta coisa para dizer que sim ou que não, para que nos deixar na dúvida? Mas essa banca tem. Por isso que eu procuro trazer bancas variadas. Olha a letra A, que não é a resposta. Você está vendo na letra A que existe um termo entre vírgulas. Esse termo entre vírgulas, ele é o que a gente chama, independentemente da função sintática, de termo intercalado. Esse termo intercalado é aquele termo que quebra uma sequência. E aí, para você verificar, independentemente da função sintática, se o termo intercalado está bem pontuado, você lê a frase retirando e o que sobrou tem que fazer sentido. Então, esse termo intercalado, obviamente, se é inter, ele tem que ficar entre. Ou ele pode ficar entre 2 vírgulas, como está na letra A, ou entre 2 travessões, que substituiriam essas vírgulas, ou entre 2 parênteses, que também substituiriam essas vírgulas. Olha na tela. Se eu tiro o que está na letra A, os alunos fizeram novas amizades. Então, o termo no terceiro dia de acampamento é um termo intercalado bem pontuado. Ele está quebrando a sequência entre o sujeito, os alunos e o verbo fizeram. Então, não é a letra A. Na letra B, você acertou se você marcou a resposta como a letra B. Vem aqui comigo. Te falo já já. Professor, por que não a C? A letra C tem um termo intercalado. Vamos tirar? Havia uma vistosa caixa de madeira. Então, no palco da sala de espetáculos, está quebrando o verbo haver do complemento. Ou seja, quando você tem uma sequência, a sequência, por exemplo, é entre sujeito e verbo. Porque se o sujeito determina a concordância do verbo, eu não posso separar. Então, entre sujeito e verbo, nós temos uma vírgula proibida, mesmo que o sujeito seja grande. Então, todos os candidatos do concurso de calouros do programa Raul Gil apresentaram-se ontem. Claro que se você pega uma frase enorme, você vai dar uma pausa depois de Raul Gil. Mas o verbo apresentaram-se é plural, porque ele tem como sujeito, isso aqui, ó,
todos os candidatos do concurso de calouros do programa Raul Gil. Claro que a palavra principal são os candidatos. Você não colocaria os candidatos, vírgula, apresentaram-se. Mas quando você coloca isso aqui enorme, você dá uma pausa. Olha a letra B de bola. Quando voltaram ao hotel, tiveram, vírgula, outra desagradável surpresa. O verbo ter precisa de um complemento. Vem aqui. Eles tiveram uma surpresa. Entre o verbo e o complemento, também não tem vírgula. A outra sequência é a sequência que coloca verbo mais o que completa o sentido do verbo. Então, entre o verbo e o complemento, a coisa vai ter que ficar sem vírgula. Então, eu diria, o homem recebeu seus honorários pelo trabalho que ele prestou. Entre o sujeito e o verbo, o homem e recebeu, eu não coloquei vírgula. Nem posso. E entre o verbo e o complemento, ele recebeu o quê? Seus honorários? Também não. E a letra B de bola, que é a resposta, colocou essa vírgula. Na verdade, a vírgula tinha que ser depois de hotel. Quando voltaram ao hotel, vírgula, tiveram outra desagradável surpresa. Porque aí a vírgula depois de hotel separa duas orações. Ok? Na letra D, o sujeito é a conversa. A conversa costumava sempre ser muito animada. Antes do sujeito, apareceu assim, durante as refeições. Isso é o que você chama, ou que a gramática chama, de um termo deslocado. Como assim, professor? Termo deslocado é um termo que se coloca antes do sujeito. Porque é o primeiro termo na ordem direta da frase, seria o sujeito. Se eu coloco alguma coisa antes, eu isolo, ou eu posso isolar, por uma vírgula. Por exemplo, durante 7 meses e meio, vírgula, eles se envolveram nas investigações. Então, quando eu falo, durante 7 meses e meio, eles se envolveram nas investigações, esse eles é o sujeito, e como eu não comecei com o sujeito, eu coloquei um termo que antecede esse sujeito, isso aqui é o termo deslocado, o que justifica essa vírgula. Aliás, na letra D, durante as refeições, vírgula, é um termo que antecede o sujeito à conversa. Pronto. Fizemos aí uma questão de uma banca não tão conhecida. Mas existe uma banca muito conhecida chamada CESP. E muitas pessoas reclamam da banca CESP por causa do critério de certo e errado, em que você errando uma questão, você anula uma certa. Nós estamos com uma promoção aqui no nosso site, olha aí, em www.ivalonline.com.br, nós temos um curso de exercícios da banca CESP. Então nós temos muitas horas de questões da banca CESP separadas por assunto e nós estamos com um super desconto de 30%. Então se você vai enfrentar um concurso que o CESP esteja organizando, ou se ainda não está organizando, mas é ele que normalmente organiza, eu acho bom você se preparar para você se acostumar com o jeitão da banca. Então, aproveite o desconto e procure lá em www.ivalonline.com.br.